Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas de Filosofia. Nós vamos refletir hoje sobre estética dentro da filosofia. Eu gostaria de convidar vocês a refletirmos juntos sobre a arte medieval, o corpo humano e a relação com o pecado. Nós estamos aqui vivendo nesse momento da medievalidade num período muito particular. É um período em que a arte está diretamente ligada com a linguagem religiosa, especificamente a linguagem católica cristã. Nesse sentido, toda a arte produzida aqui é uma arte direcionada para os fundamentos divinos de Deus, correto? É por isso que a arte produzida nesse momento, ela tem como preocupação não apresentar o corpo humano na sua naturalidade. Muito pelo contrário, nós temos que lembrar que nesse momento, que é um momento muito específico do cristianismo e pelo qual passa o Ocidente, é um momento em que o corpo é visto como pecado. Nós sabemos muito bem que dentro do contexto religioso do mundo medieval, havia a noção de se flagelar, ou seja, de se automutilar. Pode parecer horrível de fato pra gente, galera. Porém, era natural aos monges e aos religiosos tentarem escapar do pecado. E o pecado tem sempre a ver com o corpo, ou seja, tentarem escapar e fugir do pecado do corpo, das tentações do corpo, era natural eles imprimirem sobre si flagelos, ou seja, batiam-se ou prendiam correntes de ferro com garras para sangrar, isso tudo para sentir a dor do corpo. E a arte tem como princípio de algum modo, fazer com que o homem perceba que o corpo é o lugar do pecado. Então vejam só, vamos ler juntos. O corpo humano e o pecado. Você já percebeu que o foco de toda a reflexão da Idade Média é a religião e seus princípios? Sendo assim, podemos questionar: o que aconteceu com a arte grega? O que foi feito das belas esculturas gregas com seus padrões perfeitos e proporcionais? A visão grega sobre o corpo humano perde radicalmente a expressão, uma vez que, para os religiosos medievais, mostrar o corpo humano era o mesmo que valorizar o pecado. O corpo estava associado ao mundo material e aos valores da terra, que eram, segundo eles, desprezíveis e abomináveis. O corpo e a religião eram considerados dois elementos incompatíveis, ou seja, não estavam ligados entre si. Uma vez que a religião era a busca pelo sagrado, pelo bem supremo, pelo amor de Deus, e o corpo simbolizava o pecado, o erro e a tentação do mal. Perceberam como religião e corpo definitivamente não andavam juntas? Pois bem, vamos continuar a ler aqui, ó. É por esse motivo que durante a Idade Média se defendeu a ideia de que o corpo precisa ser martirizado, flagelado. Vejam só, martírio, tormentos e ou morte infligidos a alguém que consequentemente alguém em consequência de sua adesão a uma causa, a uma fé religiosa, especificamente a fé cristã. Grande sofrimento, grande aflição, martírio, sofrimento, aflição, flagelo, tortura física, autotortura física, moral, na tentativa de se escapar da ideia do pecado. Então, o martírio e o flagelo eram partes desse ambiente cultural, religioso medieval. Eles acreditavam que o corpo, quando submetido à dor, valoriza a alma e o espírito que o habita. Desse modo, a pessoa que passa pelo flagelo torna-se mais elevada espiritualmente. Pode parecer esquisito, mas era a realidade. Como consequência,
No período medieval, as pessoas valorizavam o jejum, a autoflagelação, o sacrifício da carne, galera, e utilizavam vestes com muitos tecidos cobrindo todo o corpo. Isso pode ser observado com clareza nas pinturas, vitrais e esculturas da época. Geralmente elas se apresentam retilíneas, sem dar visibilidade às formas do corpo, masculino ou feminino, mas sempre mostrando todo o corpo coberto com vestes semelhantes às utilizadas pelos padres da igreja. Nós temos aqui os exemplos reais disso. Vejam que você não consegue observar o formato real do corpo, a curvatura, porque observar isso e destacar isso é um pecado. Corpo era sinal de pecado, galera. Sem contar que as vestimentas, elas eram, nas artes, as mesmas reproduzidas, as mesmas vestimentas que os padres da igreja, ok? Muito bem, eu gostaria, diante dessa reflexão do corpo e do pecado, de trabalhar duas questões com vocês, que depois, claro, vocês façam em casa, façam sozinhos, reflitam, mas eu gostaria de trabalhar junto com vocês essas duas questões, essas duas perguntas que estão presentes no nosso livro, ok? Vamos lá. Analise as imagens a seguir e identifique as características apresentadas por elas. Pois bem, numa delas eu tenho a arte medieval e em outra eu tenho a arte grega. Você precisa identificar a arte medieval e precisa, por outro lado, identificar as características da arte grega. Vamos juntos aqui comparar um pouquinho essas duas artes? Eu tenho certeza que quando você olha para essas duas imagens, isto é, olha para essas duas expressões artísticas, você percebe uma diferença enorme entre elas. Por quê? Porque esta expressão, que é do mundo grego, ela é uma expressão naturalista e idealista. Ou seja, é um tipo de arte que busca expressar a natureza do corpo humano, por isso que nós temos um homem nu aqui, busca expressar a ideia de um corpo ideal, de um corpo fantasticamente perfeito, sem contar que é característica da arte grega representar o dia a dia do homem grego, ou seja, a representação dos afazeres do homem grego. Galera, quando eu observo e comparo esta imagem com esta, eu consigo perceber uma diferença muito grande, a começar pelas vestimentas. Este homem sequer tem uma vestimenta, ele está nu. Aqui, a representação religiosa de Jesus, dos arcanjos e etc. Aqui parece um oficial, um guarda romano. Essa parte desse vitral representa aqui a ressurreição de Jesus. A arte no mundo medieval está fundamentalmente relacionada ao ambiente religioso, ao aspecto religioso. E esse aspecto religioso corresponde ao cristianismo, na sua especificidade, e mais do que isso, a arte está direcionada à contemplação do divino. Toda a expressão artística no mundo medieval tem como função levar o indivíduo à oração, à contemplação, a reconhecer Deus, Jesus, isto é, as personagens, as representações desse mundo religioso como as grandes representações. Neste caso, quando eu comparo uma arte com outra, eu não estou comparando apenas tipos de arte, mas eu estou comparando as próprias épocas. Isto é, uma é a época da antiguidade grega, a outra é a época do mundo medieval. Com certeza vocês estão lembrados que na Grécia Antiga não prevalecia o cristianismo. Prevalecia o quê? O politeísmo, ou seja, vários deuses. Os gregos não possuíam um deus apenas, eles possuíam vários deuses. Ao passo que, na Idade Média, nós temos
a presença de um único Deus, que é chamado o Deus cristão? Ou seja, quando eu olho para duas imagens como essas, eu posso até compará-las fisicamente, e essa é a proposta, mas deve também nos levar a uma comparação da própria época, das próprias identidades que marcam um tipo de sociedade e outro tipo de sociedade. Com isso, faça você na sua casa, no seu livro didático, esse exercício de comparar você mesmo esses dois tipos de expressões artísticas e tentar encontrar a diferença entre as obras medievais e as obras lá da Grécia Antiga. Beleza, galera? Um abraço para vocês, até a próxima aula, hein?